Muito bem, bom dia a todos, aqueles que eu ainda não disse, sejam muito bem-vindos a esta nossa loja do futuro, a Ágora e a nossa All-in-One. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu começava por dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Presidente da Estrutura da Missão Recuperar Portugal, nome interessante, Dr. Fernando Alfaiate, muito obrigado. Também a toda a equipa da UI, e aqui na pessoa do Dr. Hermano Rodrigues, que é partner da UI, e agradeço muito toda a colaboração e o trabalho que fizeram. E não posso deixar de agradecer a presença da Presidente do Banco de Fomento, a doutora Celeste Agaton, que está no nosso coração desde sempre, porque tem muitos anos de BPI e de certeza que na nova missão, que já executa há algum tempo, irá de certeza também ajudar neste processo todo que bem precisamos em Portugal de executar, mais de executar. Diziam que a palavra não era muito boa, depende da maneira como a gente a vê. Eu penso que falta-nos muito executar, falamos muito, não é? Faz lembrar aquela do gato fedorento, falam e não dizem nada. Nós precisamos realmente fazer mais e falar menos, perdemos-nos muito na espuma das notícias e muitas vezes sem nenhum interesse. E por isso, eu penso que a ferramenta e aquilo que nós estamos aqui em conjunto todos a apresentar hoje, e que já existe, penso eu, que já há algum tempo, mas que agora vai ser oficialmente apresentada, é muito útil não só para as empresas que precisam de utilizar, mas também internamente, e eu vejo aqui também muitos colaboradores do BPI, também muito importante para nós podermos, de uma maneira muito célere, explicar aos nossos clientes como é que eles podem aceder a toda a panóplia de ajudas, ajudas ou apoios ou incentivos de Estado que existem, apoiados pela União Europeia para recuperar Portugal, como dizia. Eu rio-me sempre recuperar porque recuperamos sempre um doente e vamos tentar não recuperar o doente, vamos tentar, mas é que a gente recupere um atleta que possa correr mais rápido. Esse penso que é o objetivo e que nós devíamos ter todos em mente. Dar-vos só duas notas antes de passar a palavra muito rapidamente ao meu colega, do Pedro Barreto, que é a pessoa responsável por toda a área de banca de empresas. Dar-vos aqui só duas notas. Em primeiro, a nossa grande vontade de manter esta forma de inovação, de sermos diferentes, de procurar criar aqui um incentivo, e aqui não temos problema nenhum que a nossa concorrência nos siga, e que é criar um espaço diferente de atração para as pessoas virem ao banco e o banco passar também ele próprio a ser um local diferente de fazer negócios. Não só algo virado para si próprio, mas algo também virado para a sociedade e virado para fora, e é isso que nós queremos com este espaço. É criar aqui um espaço de negócio que não seja só com o objetivo do BPI, do próprio negócio do BPI, mas que possa ser para melhorar toda a envolvente onde nós estamos inseridos, e tenho a certeza absoluta com o nosso posicionamento que iremos beneficiar de alguma forma, e é esse o objetivo principal. E depois falar-vos deste tema da ferramenta, que eu não vou entrar em pormenor, se não tirava tudo o que o Pedro preparou, não fazia sentido absolutamente nenhum, mas dizer que um dos aspectos principais, muitas vezes nestes assuntos, é a dificuldade que nós temos em perceber como é que eu acedo a estes mecanismos e onde é que eles estão e como é que eu os posso executar de forma célere. Ou seja, é o tema famoso da burocracia, às vezes até que nós gostamos de montar, que é o famoso complicómetro, que deve ser uma palavra portuguesa, de certeza, que gostamos de montar nestes temas. E é isso que nós procuramos aqui, juntamente com a UI, desmontar e criar aqui uma via verde, uma forma fácil de aceder a este aspecto. É gratuito, é fácil de usar, como vão ver, é muito intuitivo, e é isso que nós pretendemos. Gostaria de estar aqui daqui a um ano, ou um ano e meio, ou dois, não sei, doutor, quando é que será possível, para comemorarmos a 100% da execução do PRR, seria fantástico. Faremos aqui uma festa da Romba, e de certeza que vai ser esse o grande objetivo, é ajudar, e sermos nós a ajudar também, e acho que temos que ter essa missão todos, não ficar sempre à espera, porque o Estado e os organismos do Estado somos todos nós, e não podemos falar do eles e do nós, temos que falar de todos nós, e é esse o objetivo principal, é que nós consigamos executar
todo este apoio que poderá ser completamente transformador para Portugal, e é isso que nós tentamos aqui também fazer. Pedro, faz favor. Muito bem, eu também não vou entrar em detalhes sobre a ferramenta, depois deixo isso para depois ser feito pelo irmão, mais quando falarmos em detalhe, mas eu no fundo queria enquadrar aquilo que estamos aqui a falar. Portanto, nós vamos ter um pacote muito grande, cerca de 50 mil milhões de euros, para o país. Isto é um grande desafio, é uma grande oportunidade para o país, temos este montante todo, e é um grande desafio porque este montante, só para termos ideia, é o dobro daquilo que tínhamos no Portugal 2020, que vigorou em 2014, inicialmente até 2020, depois foi alargado o prazo, e nós não conseguimos nesse prazo esgotar os 25 mil milhões, e portanto estamos perto, muito perto, mas isto é um grande desafio, um grande esforço, e estou certo que o Fernando Alfaiate nos vai mostrar exatamente como é que nós vamos fazer o aproveitamento destes fundos, porque de facto é muito importante a nossa capacidade de execução, e é por isso que nós estamos a lançar esta iniciativa, é para facilitar o trabalho às empresas, porque como vê, há muitos fundos, estes montantes, há cerca de 20 mil milhões dedicados especificamente às empresas. Há também outros fundos dedicados mais às grandes empresas, e portanto, para grandes projetos de investimento e para grandes empresas há também fundos adicionais. Ao nível europeu também haverá, através do Fundo de Inovação e do Horizonte Europa, mais fundos, e portanto, de facto, há uma quantidade muito significativa de fundos disponíveis para apoiar o investimento das empresas, e portanto não vão ter que decorar tudo o que existe, porque nós, através do portal, foi precisamente isso que quisemos fazer, foi termos um espaço onde facilmente se conseguia ter conhecimento de todos os apoios públicos que já existem e de novos que venham a surgir, porque todos os novos apoios serão colocados também no portal do BPI, apoios públicos. E, portanto, basicamente, os sistemas de incentivos, obviamente, são uma grande oportunidade para as empresas, para fazerem investimentos. Há muitos conteúdos, há muita informação, todos eles estarão no nosso portal BPI Apoios Públicos, e todos os nossos colaboradores também terão formação específica sobre estes apoios, e, portanto, quando entrarem em contacto com as equipas do BPI, podem ajudar-vos a esclarecer exatamente o que existe e como é que pode ser utilizado. Portanto, isto, como sabem, é uma ferramenta desenvolvida pelo BPI em parceria com a UI, e, portanto, as principais características já serão agora apresentadas imediatamente, seguida pela UI, e basicamente nós também, desde já, temos mais produtos disponíveis para apoiar o investimento e temos as equipas totalmente disponíveis para vos ajudar no aproveitamento destes fundos. Aos clientes, agradecemos muito a vossa confiança no BPI. Aos que não são clientes ainda, convidamos a desafiarem-nos e a trabalharem connosco, e eu, sem mais perda de tempo, passo já a palavra ao Armando para fazer a apresentação, então, mais em detalhe do portal. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado em nome da UI por esta oportunidade. Como já foi dito, o objetivo era criar um portal muito intuitivo e muito de fácil utilização. Aqui, com a ajuda da equipa do BPI, conseguimos utilizar a imagem do BPI e transformar aqui, portanto, esta ferramenta numa tool que seja facilmente utilizada por toda a gente, seja pelas pessoas do BPI, seja pelo público em geral, nomeadamente as empresas. E, portanto, vou passar aqui um bocadinho à apresentação. Não estão a ver aqui. Então, rapidamente, um pequeno walkthrough aqui do portal. Portanto, na página inicial, colocamos os destaques, portanto, os apoios que estão mais destacados neste momento e que são selecionados aqui, como o Armando também já irá falar mais à frente. E temos aqui uma secção de notícias onde podemos saltar diretamente para as últimas notícias sobre o mercado. No portal, portanto, temos aqui a parte mais intuitiva, será a pesquisa de apoios públicos, onde nós temos uma quantidade de filtros que podemos, portanto, atualizar, trabalhar e filtrar para chegarmos ao apoio em concreto com o tipo de beneficiário, o tipo de investimento
nós pretendemos e facilmente conseguimos navegar para dentro de um dos apoios e conseguir ter exatamente todo o detalhe, portanto, referente a este apoio. Depois, dar aqui a parte das notícias, em que já falei com mais detalhe e saltamos diretamente para as notícias que são publicadas online ou várias fontes de informação que estamos a utilizar. Aqui temos uma funcionalidade de alertas para quem quiser subscrever, colocar, portanto, o e-mail, o NIPC e os filtros correspondentes, portanto, ao seu tipo de empresa ou ao tipo de apoio que estão à procura e automaticamente, cada vez que houver um apoio a ser publicado, receberá um e-mail com este alerta a dizer que existe um conteúdo novo a ser publicado no portal. Depois, rapidamente, temos aqui, portanto, a parte dos contactos com o BPI e com a consultoria da UI, o Hermano já irá falar, uma breve descrição aqui do portal e sempre aqui no fundo o guião do utilizador, se caso tiverem alguma dúvida de utilização, poderem consultar e utilizar, cada vez utilizarem mais, portanto, aqui o portal. Muito obrigado. Muito bom dia a todos também, João. Muito obrigado. Basicamente, o que eu ia agora reforçar um bocadinho era a história, digamos, da construção do portal, que foi muito brevemente apresentado. Vamos depois fazer aqui 2 ou 3 simulações que nos parecem mais pertinentes, digamos, na ótica dos utilizadores, que são as empresas, os empresários, sobretudo, é pensar nas empresas e nos empresários que construímos isto. E, portanto, a ideia foi, primeiro que tudo, criar uma ferramenta útil para o mercado, que não seja mais uma ferramenta. Há, enfim, alguma oferta relativamente restrita. O que procuramos foi fazer uma coisa muito amigável do ponto de vista da utilização e, digamos, mais integrada do que aquilo que são as ofertas atualmente disponíveis. Portanto, a ferramenta procura ser mesmo o mais exaustiva possível. Ela foi muito construída, sobretudo a vertente, digamos, dos filtros, não é? Que são o coração da ferramenta, foi muito construída colocando-nos na ótica do empresário. E colocando-nos na ótica do empresário, o que é que nós temos? Bom, eu diria, primeiro que tudo, temos projetos, porque, essencialmente, o grosso dos apoios públicos estão orientados para apoiar projetos. É claro que depois há exceções, que também estão, de alguma maneira, aqui cobertas, mas temos projetos. Então, pensamos, que tipo de projetos é que tipicamente as empresas têm? Bom, temos projetos de empreendedorismo, em sentido geral. E eu diria que o empreendedorismo pode ser visto na ótica do empreendedorismo externo ou do empreendedorismo interno nas empresas. Depois temos projetos que, aliás, tipicamente estão associados a processos empreendedores, que são projetos de investigação e desenvolvimento, cujo objetivo é desenvolver novos produtos, novos serviços, novos processos, novas formas de organização, novos processos de marketing, etc. Depois, tipicamente, pensando no ciclo de inovação, temos a industrialização dos processos, temos a inovação produtiva. Coadjuvadamente com esta industrialização ou inovação produtiva, temos tipicamente as necessidades de qualificação e de internacionalização das empresas. Estas tipologias de investimento estão muito associadas também às tipologias de instrumentos de apoio disponíveis. Mas de facto estão muito associadas, mas não são necessariamente as mesmas. E por isso, um segundo nível, digamos, de escalonamento, que claramente centrou-se no tipo de instrumento ou no tipo de programa de apoio. E então eu diria que nós temos largamente tipologias muito centradas em incentivos financeiros que podem ser de base nacional e que normalmente têm cofinanciamento europeu, podem ser de base europeia, porque há de facto projetos europeus, mas depois podem ser incentivos de natureza fiscal
e depois podemos ter instrumentos financeiros, sejam eles de dívida, sejam de capital, sejam híbridos, e, portanto, esta seriação foi uma seriação muito considerada na estruturação do portal. Depois, obviamente, que há um aspecto também bastante importante que tem que ver com a dimensão dos promotores. Porquê? Porque os níveis de apoio diferem significativamente conforme a empresa seja uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, e mesmo dentro das grandes empresas já há várias tipologias que também consideramos. Por último, talvez dizer que a localização do investimento é bastante importante, porque também aí quer os níveis de apoio, quer as dotações são distintas, e, por último, o setor de incidência dos projetos é também importante. Portanto, nós, adicionalmente, criamos uma série de filtros complementares, mas estes são os filtros fundamentais. E, portanto, acho que esta introdução era importante. Para exemplificar, eu ia pedir ao João, primeiro, para assumirmos como base de partida a hipótese de uma média empresa. Portanto, vamos assumir que a empresa que pretende aceder a informação sobre apoios para o seu projeto é uma média empresa, portanto, é uma PME, na verdade. Depois, se está ao nível, digamos, das taxas de apoio associadas a uma pequena empresa, a uma média empresa, neste caso estamos a assumir que é uma média empresa, e num primeiro caso de aplicação, eu ia sugerir, digamos, selecionar no tipo de investimento a hipótese de que esta empresa é uma empresa que ou já é relativamente madura e quer escalar a sua capacidade produtiva, ou é uma startup que já percorreu um processo, digamos, de I+D e quer escalar, digamos, esse produto e industrializar esse produto. Portanto, estamos na inovação produtiva. E, portanto, se aplicarmos este filtro, enfim, vamos conhecer aquilo que são os instrumentos neste momento disponíveis para esse efeito. E, como podemos verificar, temos vouchers que são, digamos, instrumentos muito simplificados. Não temos neste momento ainda instrumentos de base nacional apoiados agora pelo Portugal 2030 para apoiar diretamente a inovação produtiva. Eles estão anunciados, digamos, abrir, supostamente seria entre final do mês passado e inícios do corrente. Estão com certeza um pouco atrasados, mas devem estar a abrir. Mas neste momento o que está disponível e que aparecia um bocadinho mais acima era a possibilidade, digamos, do registro antecipado do investimento para que a empresa que tem eventualmente neste momento já despesa elegível para executar, a possa executar e a possa depois ser considerada elegível na candidatura futura que apresentar. Depois, se percorremos de facto as restantes ofertas, vamos verificar que o grosso das ofertas são claramente ofertas de base europeia, do Horizonte Europa, ou uma outra oferta mais centrada no setor primário. Portanto, um primeiro exemplo de um caso de aplicação. Poderíamos manter a base da média empresa como base de partida, mas agora iríamos ver o caso da investigação e desenvolvimento. Portanto, se eu tenho um projeto de investigação e desenvolvimento para desenvolver e quero procurar apoios disponíveis para o efeito, vamos de novo encontrar os vouchers, que, como digo, são instrumentos muito simplificados que tipicamente não apoiam projetos mais substantivos, e vamos encontrar de novo a possibilidade da empresa fazer um registro prévio dos seus investimentos, porque também a I+D neste momento ainda não está disponível no Portugal 2030. Obviamente que parte daquilo que eram os apoios ligados ao PRR para as empresas já tiveram o seu momento de concurso e estão neste momento a ser executados. Portanto, já não aparecem aqui, aparecem muito provavelmente nos projetos encerrados. Podíamos mudar para um terceiro caso de estudo, mantendo a ideia da PME, mas agora assumindo que a empresa precisa de apoio para processos de internacionalização. E, portanto, João, se calhar isso mesmo. Pronto. Mais uma vez,
nos processos de internacionalização nós podemos eventualmente considerar algum tipo de despesas no âmbito dos pedidos de auxílio ao SI Inovação, porque há algumas despesas importantes para a internacionalização que potencialmente podem ser elegíveis no SI Inovação, mas grosso modo também vamos verificar aqui que a maior parte dos apoios disponíveis, se rodarmos aqui um bocadinho para baixo, João, são, digamos, apoios ou baseados em instrumentos financeiros, por exemplo, lançados pela Portugal Ventures, ou então instrumentos financeiros de base europeia. Dentro desta possibilidade e deste caso particular, eu aquilo que agora sugeria era tentarmos fazer um filtro adicional, que é assumirmos o setor do projeto, o grande setor do projeto, e portanto admitirmos que esta empresa é uma empresa industrial. Okay? Então, se selecionarmos a empresa industrial, aquilo que vamos verificar é que uma parte dos apoios que ali estavam listados, por exemplo, para o setor primário, desapareceram e, portanto, eu tenho aqui uma listagem claramente mais afunilada para aquilo que me pode interessar. Ainda poderíamos considerar um segundo critério, que era admitir que a tipologia da empresa não é uma PME, mas sim uma grande empresa. Então, se fizermos esse filtro e assumirmos agora a hipótese de uma grande empresa, vamos verificar que também, em princípio, as disponibilidades, digamos, para grandes empresas são mais restritas do que aquelas que estavam há bocadinho a ser consideradas. Portanto, um filtro adicional também importante em função da empresa. Por último, talvez salientar uma tipologia, portanto, podemos voltar de novo à hipótese da média empresa, associar uma tipologia de investimento que, face ao passado, é uma tipologia relativamente nova, que é aquela que tem muito que ver com projetos ligados à sustentabilidade ambiental e, portanto, no tipo de investimento iríamos selecionar a hipótese de descarbonização, economia circular e eficiência energética, e se aplicarmos aqui o filtro, vamos verificar que uma parte importante das ofertas que neste momento também estão disponíveis são ofertas ligadas ao Horizonte Europa, mas vamos também encontrar um concurso aberto, desculpa João, um bocadinho acima, do PRR, que visa apoiar a produção de hidrogénio renovável e outros gases renováveis, que se calhar aqui podíamos talvez, João, entrar e perceber o tipo de informação que temos. Objetivo do incentivo, dotação orçamental, âmbito setorial, tipologias de operação, natureza do incentivo, taxas de comparticipação, enfim, tudo aquilo que é um resumo do aviso de concurso e dos seus anexos complementares que estão disponíveis. Isto tipicamente depois termina também com um link dirigido para, digamos, os documentos oficiais do concurso. E complementarmente, conforme o João referiu, estou mesmo a terminar, pronto, temos de facto aquelas três, digamos, facilidades adicionais que o portal permite, que é definir alertas e, portanto, sempre que há uma novidade para uma dada tipologia que me interessa, eu vou receber o alerta. Temos a possibilidade de, no caso de necessidade de financiamento bancário ou outro tipo de financiamento que não os apoios públicos, contactar diretamente o BPI, e temos a possibilidade de, no caso de necessitarmos de informação específica, de uma análise mais aprofundada do enquadramento do investimento e do projeto em concreto, acedermos também naturalmente a um apoio UI. Dizer aqui a este nível que a UI nesta ferramenta não se pretende substituir de forma nenhuma aquilo que são as entidades financiadoras, porque há um conjunto de esclarecimentos que tipicamente devem mesmo ser solicitados diretamente, digamos, às entidades financiadoras. São elas que naturalmente podem ter uma resposta mais perentória. O nosso papel aqui será naturalmente apoiar o enquadramento e uma análise mais afinada do enquadramento dos projetos nos vários mecanismos de apoio.
em termos essenciais, era isso que queria dizer. Queria, naturalmente, talvez deveria ter começado por isso, agradecer o desafio que o BPI nos lançou neste domínio, que, como o João disse, foi um projeto super interessante. É um projeto que, apesar de estarmos nesta fase, tem aqui uma fase, que é aquela em que estamos neste momento, experimental e de melhoria, portanto contamos ainda ao longo dos próximos meses poder introduzir melhorias que venham a ser sugeridas pelos utilizadores, mas sobretudo, portanto, agradecer mais uma vez o desafio que o BPI nos lançou, não só este, mas outros em que temos colaborado com muito gosto, e dizer que estamos cá preparados para dar continuidade a este, fazer uma atualização ao dia de toda a informação que é relevante e para outros, naturalmente, que venham a ocorrer. Eu penso que tínhamos previsto agora uma possibilidade de, no caso de existirem dúvidas sobre a ferramenta, podermos tentar em primeira mão esclarecê-las, portanto, sintam-se totalmente à vontade para colocar dúvidas, para depois, naturalmente, isto é uma sessão que é muito pragmática, curta, incisiva, para depois passarmos para o encerramento. Façam o favor. E muito obrigado pela presença de todos, naturalmente. É verdade. Bom, eu tenho um histórico, eu devo dizer, tenho um histórico grande, já há muitos anos que não estou na academia, mas tenho um histórico grande de academia também, como docente. E realmente era uma satisfação há muitos anos, porque era mesmo muito claro. E naquilo que dizia e ensinava, é verdade que depois as notas nem sempre demonstravam isso, mas e hoje acho que consegui ser também muito claro. Bom, o acesso ao portal, portanto, é um acesso imediato. Primeiro, obviamente que se fizerem uma pesquisa no Google, vão encontrar muito facilmente, digamos, um posicionamento claro, ou digamos, sobre o portal diretamente, ou sobre o API ou a UI, que ambos estão a remeter de forma muito efetiva para o portal. Estou certo que, digamos, se ainda não é o primeiro item que aparece na pesquisa, vai ser a muito curto prazo, porque obviamente que a partir de agora o portal vai criar de facto fluxo e, portanto, ele vai posicionar-se, mas aí o João pode falar mais perentoriamente do que eu, mas é muito direto o acesso. Cada vez que tivermos mais acessos, cada vez que tecnicamente a analítica vai alimentando e automaticamente a página será a primeira a aparecer nas nossas pesquisas. Salientar o acesso ao portal, portanto, podem fazer diretamente a pesquisa, mas aqui na página do BPI também têm logo aqui um acesso no banner para o portal e a área dos apoios públicos ali pela equipa do Carlos para o acesso ao portal e que depois salta diretamente para a nossa página. Mais detalhes. Mais questões? Curiosidades de como é que implementámos. Sempre recordo aqui 3 meses a fazer. Só depois de utilizarem é que vão ter questões. Muito bem, não existindo questões, é isso. Resta-nos agradecer, convidá-los agora claramente a fazer aqui testes, a utilizar, reclamar aquilo que não está a funcionar suficientemente bem. Há algumas melhorias que nós próprios também gostávamos de as ter introduzido, mas há questões, enfim, de RGPD e outras que complicam às vezes algumas coisas que gostaríamos de fazer, mas procuraremos sempre fazer o mais possível e ir o mais possível de encontro àquilo que sejam as vossas sugestões, portanto ficamos a aguardar por sugestões de melhoria, está bem? Muito obrigado. Passávamos então agora a palavra para o encerramento ao Dr. Fernando Alfaiate. Muito obrigado. Muito bom dia.
a todos. Agradecer o convite por estar aqui presente e ter a oportunidade também de explicar o que é a estrutura de missão de Recuperar Portugal e aquilo que é o PRR, mas acima de tudo felicitar o BPI por esta iniciativa de construção de um portal dedicado aos incentivos, aos apoios públicos, e da forma que aqui vimos, estruturado de uma forma muito intuitiva, que vai ajudar a fazer aqui uma atuação de dois atores principais, digamos assim, na concretização ou na execução dos investimentos a nível dos fundos europeus. E que são a parte do financiamento em capital alheio, digamos assim, que as empresas precisam para concretizar os seus projetos, e, por outro lado, uma empresa também que se disponibiliza a prestar apoio e consultoria com experiência para poder elaborar os melhores projetos possíveis, baseados, obviamente, sempre num diagnóstico estratégico importante que possa não só captar esses recursos financeiros, mas concretizar projetos transformadores para a economia nacional, que é isso que se pretende. Eu tinha aqui uma apresentação, não sei se já está disponível, mas já vamos falar um bocadinho sobre o PRR, mas explicar que este portal é, aliás, um sinal disso mesmo, que os incentivos existentes vão muito para além daquilo que é o PRR, e, portanto, o PRR surge como um fundo extraordinário, no sentido de colmatar uma crise económica e social desencadeada pela pandemia. Daí a palavra recuperação. E a palavra recuperação vem nesse sentido. Talvez nessa altura todos nós tivéssemos mais sentido essa necessidade da recuperação do que agora, e tínhamos mais um sentimento da necessidade de recuperar a nossa atividade económica. As empresas tinham fechado portas, havia empresas que faliram. Há uma série portanto, e a consequência drástica da queda do crescimento económico que Portugal registou, não só Portugal, mas também outros países da União Europeia, registaram, e, portanto, daí esta, digamos que nome, na altura, com este motivo inspirador para a recuperação. É extraordinário porquê? Porque vem na sequência daquilo que é um quadro comunitário de apoio, que é o PT 2020, e vai iniciar um novo quadro comunitário de apoio, que é, portanto, PT 2030. Os quadros financeiros plurianuais têm normalmente 7 anos, e, portanto, o PT 2030 para Portugal, embora terminando ou tendo a designação de 2020, ele termina em 23, ou seja, não vamos perder dinheiro. Portugal nunca perdeu dinheiro em termos de fundos comunitários, portanto, diga-se isso e, portanto, e refira-se a esse aspecto. O facto de ter a designação 2020, obviamente que foi mais uma questão de marca ou de marketing que não ajuda a explicar este aspecto. Temos agora o último ano de execução do PT 2020 e, portanto, temos 13% para executar em projetos que já estão aprovados. E que devem estar executados até final do ano, e as perspectivas de execução, ou esta percentagem, asseguram claramente a plena absorção desses fundos para o país, até porque existem situações de overbooking que depois devem transitar para o PT 2030. E, portanto, na continuidade do PT 2020 surge o PT 2030, ainda nesta fase inicial de implementação. Agora, portanto, neste primeiro trimestre de 2023 foram lançados já os primeiros avisos, e sobre as empresas vamos ter novidades de lançamento de avisos no PT 2030 muito em breve. Portanto, o portal vai ficar enriquecido certamente com esses aspectos. Mas há um aspecto importante que eu queria referir, por exemplo, quando referimos, e já vamos falar um bocadinho disso, de um sistema de incentivos que acaba por ser inovador, que foi as agendas mobilizadoras no PRR.
Estamos agora numa fase em que vai ser crítica a questão do financiamento às empresas para implementar esses projetos. Portanto, é agora muito importante não só observar as necessidades que essas empresas têm, porque são projetos de grande dimensão, aqui há uma dimensão grande de empresas a concretizar esses projetos e que necessitam, obviamente, de apoio no financiamento. Mas dando aqui uma visão geral daquilo que é o PRR. Portanto, o PRR atualmente tem 16.642 milhões de investimento disponíveis, repartidos em 3 dimensões estruturantes. Estas dimensões estruturantes estão alinhadas exatamente com a regulamentação, as exigências sobre esta matéria, pelas características que este mecanismo representa, características diferenciadas daquilo que são os fundos da coesão. São, portanto, fundos direcionados para a resolução de um problema causado pela pandemia, Covid-19, como já referi, e, portanto, orientados, e daí a resiliência, a construção de resiliência, e também orientados para prioridades europeias a nível da dupla transição, digital e climática. Portanto, nesta base, muito rapidamente, referir este referencial estratégico que depois, por sua vez, tem que estar ajustado àquilo que são as recomendações específicas que foram dadas no semestre europeu e alguma atuação a esse nível do ponto de vista de superar ou ir ao encontro dessas recomendações e tentar resolvê-las. Portanto, foi nesta base de reflexão estratégica, alicerçada também na Estratégia de Portugal 2030, que o PRR foi submetido em abril de 21 à Comissão Europeia e, portanto, a partir daí começou a sua aprovação, acabou por surgir em finais de julho de 21 e a partir dessa data começámos então a sua implementação. O PRR tem uma dimensão muito próxima do PT 2030 e vai ficar incrementado agora com uma atualização que estamos a tratar nestes dias sobre a submissão dessa atualização junto da Comissão Europeia e ficará próximo dos 22 bis, portanto, muito próximo daquilo que é a dimensão do PT 2030. Esta atualização foi alvo de consulta pública, que esteve, portanto, aberta até sexta-feira passada, dia 21, portanto, estaremos agora a consolidar o documento para o submeter o mais rapidamente possível à aprovação da Comissão Europeia, integrando aqui componentes, ou uma componente adicional que tem a ver com um programa específico, REPowerEU, que veio ser direcionado para investimentos na área da diversificação das fontes de energia, eficiência energética, motivado, obviamente, pelo contexto causado de crise energética pela guerra da invasão da Rússia à Ucrânia. Portanto, muito rapidamente, na componente resiliência, nós temos aqui um conjunto de investimentos de grande peso, digamos assim, e temos objetivos de construção de resiliência, quer na área da saúde, na área da habitação, respostas sociais, cultura, essencialmente ligada a património e digitalização nesta área. E depois temos uma área muito importante que é a C5, ligada às empresas, onde temos, gosto de ter aqui
o principal executor, que é o BPF, desta área, na área da capitalização das empresas, e que tem aqui uma fatia de 1.500 milhões de euros para esse efeito, destes 2.914, e o restante basicamente se traduz naquilo que são as agendas mobilizadoras para a inovação e empresarial, e, portanto, que é uma outra bandeira, digamos assim, do PRR, em que inicialmente nós tínhamos o objetivo de construir ou de atingir 10 agendas mobilizadoras e, portanto, acabamos por aprovar 53. O reforço que o PRR vai ter também vai ser muito nesta componente C5, na resiliência, digamos que, económica e financeira das empresas, fortalecer a competitividade das empresas por um lado e fortalecer também a capitalização das empresas por outro. Portanto, aqui vamos ter um incremento considerável para ir ao encontro do financiamento dessas 53 agendas mobilizadoras, que já estão aprovadas, é certo, mas, como digo, são uma fonte de necessidade de financiamento por parte da banca essencial para a concretização desses investimentos. Estamos a falar de 7 mil milhões de euros de investimento, com cerca de 50% em termos gerais, em termos de apoio. Depois temos uma área da qualificação de competências, essencialmente dedicada às empresas. Também há avisos abertos nesta área, essencialmente para a contratação de pessoas para as empresas, e está aberto um aviso ligado a esta natureza de incentivos. Infraestruturas ligadas também à construção de 10 áreas de acolhimento empresarial, mais na zona interior do país, e alguns acessos em termos de vias rodoviárias para essas áreas de localização empresarial. Florestas, uma componente muito importante do ponto de vista de fazer aqui um incentivo à exploração deste ativo muito importante para o país, tudo aquilo que gravita à volta da atividade económica deste setor, mas também a questão da prevenção dos focos e portanto, construir também algumas formas de organização do território para que possa ser possível essa prevenção e também a aquisição de meios e equipamentos para combate a incêndios. A gestão hídrica, essencialmente, no Algarve e no Alentejo. E esta é a componente, assim muito rapidamente, da resiliência. Depois, transição climática, energia, portanto, economia do mar, uma componente muito dedicada com a construção de 9 hubs ligados à investigação e desenvolvimento dentro da economia do mar, espalhados, portanto, pelo país, junto, obviamente, à costa. A descarbonização da indústria, uma área também dedicada e inovadora do ponto de vista dos sistemas de incentivos às empresas. Lançámos 2 avisos. Este montante ficou esgotado e, portanto, as empresas estão agora a assinar os contratos e a receber os primeiros adiantamentos para a sua execução, mas no âmbito da atualização do PRR vamos ter mais recursos aqui nesta matéria, nomeadamente para as pequenas empresas. Bioeconomia sustentável, que são 3 agendas também mobilizadoras nesta área. Eficiência energética, essencialmente edifícios residenciais e serviços públicos, e condomínios também, e comunidades energéticas de energia. Hidrogénio, uma área muito inovadora do ponto de vista da atuação de projetos de investimento, que atualmente, como o Hermano referiu há bocado, está também um aviso ainda aberto nesta área. Temos já projetos aprovados, cerca de 25 projetos que foram aprovados numa primeira fase, mas também, portanto, aqui um aspecto importante, mobilidade sustentável, aqui, para além de frotas ligadas a autocarros elétricos, temos também 2 linhas de metro em Lisboa e 2 no Porto.
Transição digital, uma componente dedicada a empresas e à sua envolvente e à sua formação no âmbito da digitalização. E depois três componentes mais dedicadas àquilo que é a melhoria dos custos de contexto, a gestão e sustentabilidade de finanças públicas, facilidade de construção de plataformas em termos de licenciamento e criação de ambiente de negócios com menos custos de contexto e alguns serviços de administração pública mais eficientes, sempre na área da melhoria da eficiência e diminuição de custos de contexto. E por último, um objetivo ligado à escola digital, portanto, para conseguir a digitalização do ensino secundário, não só através de equipamentos, mas também de forma programática, para atingir esse objetivo. Portanto, muito rapidamente, esta foi uma visão muito geral daquilo que é o PRR, portanto, o PRR na sua dimensão muito próxima do PT 2030, acabamos por ter aqui, nós, enquanto estrutura de missão, a parte centralizadora de toda a execução, que reportamos depois à Comissão Europeia, esclarecer exatamente que o mecanismo de execução aqui do PRR é diferente dos fundos da coesão. Por um lado, a responsabilidade da execução deste programa é da Comissão Europeia, não é uma gestão partilhada como acontece nos fundos da coesão, um aspecto mais diferenciado, mas não tão visível, mas centraliza-se numa entidade coordenadora em cada um dos países e, portanto, neste caso, em Portugal, é a estrutura de missão que lida com a Task Force na Comissão Europeia Recover, que também tem o nome de recuperar. Na altura, essa ligação foi estabelecida exatamente por essa... Portanto, e centralizamos a monitorização, o reporte para a Comissão Europeia, e lidamos depois, do ponto de vista de implementação interna, com cerca de 70 entidades que contratualizaram connosco a execução de 135 investimentos, dentro daquela panorâmica que eu vos mostrei, e essas 70 entidades são elas entidades públicas, com a possibilidade depois de executar e levar a bom porto a execução desses projetos, e um dos grandes exemplos, mais uma vez, é o BPF, nessas entidades, nessas 70 entidades executoras. Dar só aqui um flash muito rápido sobre as empresas e transferência de tecnologia. Pronto, já fui dizendo, mas é só para deixar aqui os números ligados àquilo que são as agendas mobilizadoras, aos 3 consórcios também da bioeconomia, a consórcios ligados dentro da mesma filosofia de cooperação e, portanto, esta vontade de querer fazer transferência de tecnologia, ou esta necessidade, digamos assim, não é tanto vontade, é a necessidade desta concretização que é necessária para construir a competitividade das empresas, fazer transferência de conhecimento das universidades, dos centros tecnológicos para as empresas. É esta a filosofia que está dentro de todas estas agendas. Quando falamos aqui agendas mobilizadoras, é esse o efeito que se pretende para agregar não só grandes empresas, como pequenas e médias empresas, como centros tecnológicos, como associações, como câmaras municipais, em torno de um objetivo de concretização para desenvolver um novo produto ou um novo serviço capaz de ser transformador e captar aqui valor acrescentado, aumentando exportações, criando emprego qualificado no âmbito deste agregado. São projetos muito complexos, muito importantes, que vêm na sequência daquilo que são os projetos de copromoção que temos ou que tivemos no PT 2020, mas aqui numa dimensão, ou dos projetos mobilizadores, mas aqui numa dimensão mais completa, por um lado, e por outro, em termos de investimento, com uma dimensão estruturante considerável.
Depois, dar-vos nota só sobre como é que implementamos o investimento do PRR. Eu acho que isto é importante também estar atento a este aspecto, porque não se trata só de beneficiários diretos, se quisermos, enquanto empresa, que podem beneficiar de projetos aprovados. Nós temos também que no final do dia todo este investimento vai parar à economia portuguesa. Ou seja, por um lado, ou vai para empresas que têm projetos aprovados e recebem o seu apoio, o seu incentivo para a concretização desse investimento. Por outro, são questões ligadas a serviços ou obras que são públicas, mas que depois são adjudicadas a empresas privadas para as executarem. E também aqui há fonte e necessidade de financiamento para a sua concretização. Quando falamos de uma linha de metro, quem vai executar essa obra vai ser sempre uma entidade privada. Quando falamos na construção de uma barragem no Alentejo, isso vai acontecer da mesma forma. Quando falamos na digitalização da saúde e num conjunto de serviços que estamos a disponibilizar no âmbito deste investimento ligados à telemedicina, à marcação de consultas pela app do Sistema Nacional de Saúde ou pelo site, há uma empresa por trás a fazer este serviço e é este dinheiro vai, ou este fundo vai para a concretização desse trabalho e, portanto, para a economia. Não são, economia no sentido empresarial, no sentido, não é para, digamos assim, custos correntes, pagamento de salários existentes na administração pública. Aliás, essa é uma despesa que não faz parte desta elegibilidade de despesa. E, portanto, também estar atento, ou estarem atentos também do ponto de vista de concursos públicos que são lançados e que vão desencadear em entidades que depois necessitam também do financiamento. Sem querer entrar aqui em discussão de portais, não é esse o objetivo, só fazer também publicidade aqui ao portal do PRR e ao nosso, mas só para também ajudar e ver se de facto há também informação que os senhores necessitem ou querem fazer ligação para esse efeito. Portanto, aqui estamos em constante evolução, portanto, upgrade deste site, porque, enfim, portanto, tem sido algo difícil implementar uma estrutura do zero, desde julho de 2021 até agora, e com a necessidade de aceleração de um conjunto de investimentos que aqui falamos. E o nosso objetivo aqui é que este site vai contar a história de todos os investimentos concretizados no PRR. Toda a documentação que está aqui disponível e vai estando disponível para informação do ponto de vista de documentos estratégicos, legislação nacional, decisões comunitárias, mas também notícias que vão ocorrendo, portanto, ao longo do tempo sobre, portanto, os investimentos, as entidades, as atividades das entidades responsáveis pela execução dos investimentos, e tudo aquilo que gravita à volta da concretização deste plano de recuperação e resiliência. Temos também a parte da monitorização, portanto, e já agora aproveitando, isto é referência a 19 de abril, portanto, está up to date, portanto, a referir que em termos de concretização e para este valor que temos agora no PRR, temos cerca de 80% da dotação do PRR lançada em avisos de concurso ou em anúncios de contratação pública. Temos 77% de projetos aprovados e em termos de valor recebido da Comissão Europeia, comprovando aquilo que é a execução de marcos e metas, recebemos 31%.
18% transferido para as entidades, incluindo as entidades intermediárias, gestoras intermediárias, e pagos em termos de beneficiário direto e final cerca de 11%. A execução aqui não se faz do ponto de vista de financeiro. A comprovação financeira à Comissão Europeia não é feita desta forma tradicional, que estamos habituados a ler nos fundos da coesão, é feita através da concretização de indicadores designados de marcos e metas que vamos apresentando. Temos 10 pedidos para fazer, concretizamos 2, vamos concretizar mais 2 este ano, ainda não fizemos o terceiro devido à questão da atualização e da reprogramação do PRR em curso, mas vamos fazê-lo nessa sequência e ficaremos aqui com uma execução medida por esses indicadores à volta de mais de 1/3 do PRR comprovado à Comissão Europeia até final do ano. O que nos faz posicionar-nos muito próximos do pelotão, ou seja, estamos sempre no pelotão da frente do ponto de vista da execução, mas alguns países, como Espanha, estão mais atualizados a esse nível de comprovação. Portanto, durante este ano estaremos a falar dentro daqueles 3, 4, 5 países que estão à frente da execução do PRR em termos de comprovação dos indicadores. A Comissão Europeia reembolsa ao Estado-membro em função da concretização dos marcos e das metas. Portanto, não na apresentação da despesa. Isto é facilitador e cria uma dinâmica de concretização dos investimentos maior, do ponto de vista de captar mais tesouraria para podermos transferir para as entidades executoras e, por sua vez, fazê-los chegar à entidade final. Portanto, porque o tempo é curto, do ponto de vista de concretização, e tinha que se criar um mecanismo, sendo este um investimento extraordinário, tinha também esta necessidade de colocação do dinheiro no mercado com grande eficácia e grande celeridade. E, portanto, criou-se este mecanismo a nível europeu, da Comissão Europeia, de reporte da execução baseada em objetivos e não baseada em despesa. E, portanto, atualmente, o fim da execução do PRR estará e mantém-se até final de 26, pelo menos nesta fase. Há muitas pressões para aumentar mais algum tempo de execução, quer por Portugal, quer por outros países. Vamos ver como é que isso fica até lá, mas aquilo que estamos focados, aquilo que é o documento programático, aquilo que é a reprogramação que é submetida, não vai além desta data. Mantemos o objetivo do cumprimento temporal, até porque a economia precisa destes investimentos. Depois, também temos uma forma de selecionar avisos que são colocados no mercado e, portanto, era isto. Fico à vossa disposição. Consultem também a informação que nós temos no nosso site. Caso necessitem de alguma dúvida, aqui estou disponível. Posteriormente também estarei. E, mais uma vez, felicitar o BPI por esta excelente ideia de montar este portal, que vai ser muito útil. Obrigado. Muito bem. Cumprimos. 3 minutos também, não, ainda estamos naqueles 5, não é? Muito obrigado pela vossa atenção. Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de ouro. Estamos a falar de qualquer coisa como 21% do PIB, que é mais uma, não é? Nós convém não perdermos esta. Nós estamos num momento de grande transformação que tem vindo a acontecer nas últimas décadas. Poderíamos estar aqui a falar de vários temas, do tema da globalização ou o tema da demografia, que são dois movimentos gigantescos e que transformaram completamente a humanidade. Só para termos uma ideia, durante cerca de 15 séculos, nós andámos sempre com uma esperança de vida perto dos 35 anos e neste momento a esperança de vida nos países mais desenvolvidos ultrapassa os 80 e nos países menos desenvolvidos já ultrapassa os 60 anos. Por isso, isto quer dizer que realmente há aqui uma evolução muitíssimo significativa. Nós já nem nos recordamos o que é viver sem telemóvel ou vivermos sem internet.
O que isso demonstra é que estes momentos de grande transformação levaram com que países como o Canadá ou como a Nova Zelândia, que eram completamente irrelevantes há 30 ou 40 anos ou 50 anos, ou pelo menos não tinham o impacto que têm hoje, são hubs de desenvolvimento muito significativo. É possível um país pequeno como Portugal também o ser. Há 150 anos ou há 100 anos, se vocês visitassem a Suíça, era vacas e pastores, e neste momento não é, e por isso não produz cacau, mas é o maior exportador de chocolate do mundo. Por isso há aqui, de facto, capacidade clara para nós sermos alguma coisa diferente do que aquilo que fomos até agora. Somos um país extraordinário, com pessoas extraordinárias, mas falta obra. E precisamos de ser mais relevantes. Não temos mercado interno, temos que olhar para fora, temos que ter grandes empresas e temos que fazer esta transformação claramente e depressa. E por isso agora estamos na fase da execução. Nós tivéssemos que exportar alguma coisa em Portugal, eu exportaria claramente comentadores, mas exportava-os e levava-os todos. Por isso não ficaria com nenhum. Esse é o grande problema, é que nós perdemos muito tempo a ouvir comentadores, perdemos muito tempo em vez de nos cultivarmos. Estamos a ouvir, por exemplo, eu não sabia que tínhamos tantos generais, que é uma coisa fantástica, sobre a guerra da Ucrânia, descobrimos agora. Eu pensava que só tínhamos José Milhazes e o Rogério, mas afinal temos mais especialistas, e esse é o problema, é que nós perdemos muitas vezes na espuma das notícias. Gostamos imenso de criticar, gostamos imenso de apontar o dedo, lemos headlines, é um dos outros problemas que nós temos, é que só lemos os títulos das notícias, nunca entramos em profundidade e depois acabamos por não conseguir concretizar. E aqui o tema, essencialmente, é concretização. E foi esse o passo que nós, juntamente com o UI, quisemos fazer, é trazer uma ferramenta, ajudar quem está a executar. Não é fácil estar a fazer isto tudo do lado do Estado e do lado do Banco de Fomento, é muito difícil, porque é preciso, além do mais, mudar mentalidades e mudar máquinas, muitas vezes delas já instituídas há bastante tempo. Nós temos que, não vale a pena estarmos com retrovisores, não faz sentido nenhum. O BPI não é um banco de retrovisores, nós vamos olhar para a frente e, de facto, aquilo que nós temos que fazer neste momento é aproveitar todo este investimento e modernizarmos a nossa sociedade. E temos muito para fazer, Não vale a pena estarmos sempre a chorar e o que poderia ter sido e o que poderia não ter sido. Vamos agora executar, é de facto um montante muito significativo. Espero que esta ferramenta ajude a todos, vai-nos ajudar de certeza também a nós, e agora convido-vos a tomar um café enfim, conversarmos mais sobre este tema, sobre estes temas, que de certeza que vai ser uma grande ajuda. E muito obrigado a todos os que vieram e obrigado às pessoas que fizeram as intervenções. E o resto do bom dia.